Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 466-466. E eu tava esperando para dar essa notícia. A segunda vez no ano que nós damos essa notícia, Ana. A piada do 100 Mundial continua valendo. Isso foi a melhor parte do final de semana, né, futebolisticamente falando. Eu vi um cara falando na internet que ele não estava torcendo pro Flamengo, ele estava torcendo só pro Palmeiras perder. Então é mais ou menos o que eu fiz ontem. Nada como dar uma zicadinha na porcada, né? Sempre bom. Bom, estamos gravando esse podcast logo depois do empate, né? 2-2, Corinthians e Botafogo na nossa casa, na Neoquímica Arena, gol do Ranieri e do Gustavo Henrique, né? A gente teve o desfalque do Memphis e do Martinez, mas tivemos a volta do Maicon e do Hugo Souza. Vamos falar um pouco dessa partida, depois a gente fala do campeonato, enfim, e dos demais assuntos. Tem muito assunto fora de campo também. E dos próximos 2 jogos, né? O Campeonato Brasileiro, mais 2 partidas. E quarta e domingo acaba o Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem a Copa do Brasil logo em seguida. Ô, Ana, o que você pode falar desse jogo, então, esse empate com o Botafogo 2-2? Se tivesse acabado aos 45 do primeiro tempo, eu tava feliz. A gente tinha visto um Corinthians jogando bem, marcando em cima, tentando roubar a bola, que é difícil o Corinthians ter essa iniciativa, né? Na Neoquímica Arena um pouco mais, mas estava tentando roubar a bola, conseguindo roubar a bola, criando chance. Dieguinho jogando bem, ali aparecendo. Ranieri muito bem. Então, os 45 minutos, se tivéssemos acabado ali, estava perfeito. Uma pena que eu acho que o Dorival e o time do Corinthians não sabem que tem 2 tempos, né? Porque eles nunca conseguem jogar 2 tempos. É impressionante. Aí entra no segundo tempo, todo mundo dormindo, já cantado que o Corinthians ia tomar um gol, porque parece que estava se livrando da bola, só chutando bola para frente. O time do Botafogo cresceu, conseguiu a virada e depois o Corinthians numa bela jogada do Vitinho, e o Corinthians empatou com o Gustavo Henrique. Eu acho que o meio de campo do Corinthians não está fisicamente bem. Tirando o Ranieri, que ainda estava morto, deu para ver na leitura labial ele falando aos 40 do segundo tempo, eu estou morto. O meio de campo do Corinthians não está fisicamente bem. Garro não está fisicamente bem. Caride não está fisicamente bem, e o Bidon está cansado. Temos que lembrar que o Bidon teve poucas férias nos últimos 2 anos, né? Ele foi direto por causa da seleção sub-20. Não estou falando que é para entregar, não estou falando nada disso, tá? Que é para largar, mas acho que precisa oxigenar o meio de campo do Corinthians nesses últimos 2 jogos, ou nós não vamos chegar em lugar nenhum na Copa do Brasil. Tá precisando oxigênio. E é isso, né? O campeonato termina e logo em seguida começa a Copa do Brasil. Tem que estar preparado. E, Dudu, pelo que você escutou na coletiva do Dorival, ele já falou que deve fazer uma preparação aí nessas últimas 2 partidas para a Copa do Brasil, né? Para os jogos da Copa do Brasil. Mas fala antes o que você achou do jogo de hoje, por favor. Eu concordo muito com o que a Ana falou, né? O Corinthians tá cansado. E esse cansaço vem com esse decorrer dos jogos. A gente sabe que o elenco teve muitas lesões. O Corinthians precisaria aproveitar melhor esses jogos, eu acho, para preparar o time para a semifinal. Também tem que saber poupar, né? Não a questão de entregar, porque do mesmo jeito que nós estamos perto de um G8, mas nós não estamos tão longe ainda de uma briga lá embaixo, então a gente tem que tomar cuidado para não abrir demais o campeonato. Perdemos a Ana, Gibson, a Ana que estava com problema de luz na casa dela, né? Na semana passada foi você que sofreu com a falta de luz. Hoje está sendo a Ana, né? Um pouco antes da gente entrar, ela falou que estava sem luz, depois a luz voltou. E agora sumiu a Ana. Então vai você, Gibson. Eu acho que talvez a Ana até tenha luz, acho que ela não tem energia elétrica, né? Mas... ela é iluminada, né? Ela é iluminada, né? E, Gibson, fala da partida. Teve algum jogador iluminado nesse jogo, não? O Ranieri fez uma bela partida, enfim, acabou sendo eleito até na nossa média de notas, né, da Irmandade. Deu a vida em campo. E quem surpreendeu mesmo foi o Vitinho, aquela jogada dele, que, enfim, e rendeu o empate pra gente, enfim, né? 95% daquele gol é dele, né? Calma aí, que a Ana voltou. Bem-vinda, Ana, de volta. Olha, a Ana tem luz, eu falei que tem luz lá.
Continua aí, Gibson, desculpa. De consistência na partida foi o Ranieri, mas o momento que surpreendeu foi o Vitinho, né? O Vitinho tirou aquele coelho da cartola que acabou animando o time. Enfim, o time até tentou no final fazer o 3-2. Mas se não fosse aquela jogada do Vitinho, eu aposto que o time teria ficado naquele marasmo até o final da partida. Meus amigos, pensando na Copa do Brasil, a gente tem alguns jogadores pedindo passagem. Um deles é o Vitinho, né? O Vitinho tem entrado muito bem. Depois que ele parou, ele fez uma cirurgia, ele teve um problema, enfim, ficou afastado. A volta dele, ele voltou muito bem. Tenho gostado demais do Vitinho, tá indo pra cima, driblando. Ele chuta de fora da área, que o Corinthians não costuma fazer isso. O Garro fazia mais isso, mas não, o Garro tá mal pra caramba. Acho que tava na hora de... Enfim, pensando nesses dois jogos, acho que além de tentar poupar alguns jogadores, tem que fazer esses testes. E de repente, se o Vitinho tiver melhor, começa a disputa da Copa do Brasil com ele. O André, garoto, joga de cabeça erguida, enfim, jogando um belo futebol também. Se tiver melhor que o Bidon, apesar do Bidon ter feito um ano inteiro interessante, tem que botar o André. Agora, no final do ano, a gente tem que ir com o que tem de melhor mesmo. E não pode ter medo de fazer isso, né? Eu sinto que o Dorival, às vezes, fica com um pouco de medo de apostar. Mesmo o Yuri Alberto, nosso artilheiro no ano. Mas, assim, o Guinegão entrega mais a defesa, ele se dedica mais, ele joga com mais raça em campo. Acho que algumas certezas que a gente tinha um tempo atrás, elas estão se esvaindo. E eu não sei se o Dorival vai concordar com a gente. Agora, eu fiquei muito preocupado com a fala do Dudu, dizendo aí que estamos próximos ali, um pouco apocalíptico aí, com medo do Z4 e tal. Eu queria que você explicasse um pouco essa sua conta, enfim, essa sua matemática que pode rebaixar o Corinthians, para você estar com esse medo todo. Não, são fatos, são números, né? Porque hoje o Corinthians está 5 pontos do Z4 em 6 em disputa. Acho muito complicado, porque vão ter os confrontos meio que diretos lá, né? Então, e matematicamente, nessa própria rodada que foi desmembrada, o Juventude caiu. Então o Corinthians só precisa tomar cuidado. Nós estamos numa linha muito tênue. Estamos 2 pontos de um 8º lugar, que a gente pode pegar uma pré-Libertadores, e a gente não está tão longe de um Z4. Acho que não vai acontecer a queda. Então eu acho que é só um sinal de alerta que o Corinthians precisa começar a ter, para que a gente não passe certos sufocos para as próximas temporadas. Porque, infelizmente, é a tendência. Dudu, do jeito que você falou, eu tava mais preocupado. Você foi e passou, não, calma aí e tal, não é tão difícil assim. Aí, o Corinthians vai fazer um ponto em 6 em disputa. Atualmente estamos na 9ª posição, 46 pontos em 36 jogos. E são 8 times entre o Z4 e a nossa posição. A gente teria que ser ultrapassado por 8 times para poder ser rebaixado. A chance matemática é 0,01. Me parece um pouco de exagero do Dudu trazer essa questão. Eu acho que a gente tá mais tranquilo. O que você acha, Gibson? Números são os bichinhos interessantes, né? 0,01% de rebaixamento é 0. Agora, 0,01% de ganhar a Mega Sena eu adoraria ter, né? Então, é tudo uma questão de foco no número, como você lê, né? Não, o campeonato desse ano já era, né? A questão não é nem o número de pontos, mas como você falou, tem 1 bilhão de times atrás da gente ali, tudo colado. Assim, a chance de, em 2 rodadas, todos esses times ultrapassar a gente é 0. Tipo, né? Acho que a chance é até menos do que o 0,01, enfim, né? Então acho que esse ano já era. Mas o que preocupa é pra Copa do Brasil, né? Tô preocupado em pegar esses 2 jogos com o Cruzeiro aí. Porque jogando. Mas pelo desempenho do time, né? Sim, porque jogando essa bolinha que tá jogando, cara, nem em casa consegue se impor, né? Você vê, até conseguiu, o primeiro tempo jogou bem. Mas aí afrouxa a rédea no segundo tempo e aí fudeu, entendeu? Então jogar o jogo inteiro bem, não é jogar um tempo bem. Jogar um tempo bem, o Cruzeiro vai atropelar a gente, né? Como acho que foi o Dudu que falou, se jogar desse jeito, a gente tá eliminado no primeiro jogo. O problema é que a gente tem um técnico que é um banana. Um técnico com um pouco mais de culhão colocaria quem tá jogando melhor. Ele vai no nome. O salário é mais caro é do Carrilho. O Carrilho joga, né? Então duvido que vai botar o Carrilho na reserva. Duvido. Né? Gostaria de ver, mas duvido. Porque eu achei que ele é muito banana pra isso. Enfim, a classificação atual do campeonato, pelo que eu tô percebendo, enfim, não é 100% isso, mas ela mostra que a organização do time interna, né, leva a uma melhor posição no campeonato. Os 3 primeiros mais organizados e que estão conseguindo se relacionar melhor com o dinheiro, digamos assim, né, estão nas 3 primeiras posições.
E depois tem o Mirassol e o Bahia, que são times organizados, né? Depois desses times, vem o resto, e a gente tá no meio do resto, né? Tem uma separação do esporte. Tá fora desse campeonato que eu tô falando, que tá rebaixado, acho que desde a terceira rodada já tá rebaixado, né? Mas o Corinthians ainda conseguiu perder pro esporte. Enfim, na pontuação tá tudo muito, muito perto, né? O 19º, que é o Juventude, que o Dudu bem lembrou, já tá rebaixado, né? Até o oitavo são 14 pontos de diferença. Agora, do oitavo pro primeiro são 27 pontos de diferença. Quer dizer, tem um abismo aí entre os times que estão mais bem organizados dos times que estão menos organizados. E eu tô falando de organização fora de campo, porque isso está refletindo no campo. Então a gente precisa se organizar e vai ter que se organizar para ter um time competitivo de alguma forma no ano que vem. Não sei como, se a gente não vai ter dinheiro, né? Olha, não, e tem uma questão também que você olha a tabela, né? Ali entre o oitavo e sétimo lugar, né? Você tem um buraco na tabela ali, né? Você tem um buraco de 9 pontos ali, né? Ou seja, que já ninguém mais entra no G7, nem se quiser, né? Ou seja, esses 7 times ali da frente estão jogando um campeonato e do oitavo pra baixo estão jogando outro campeonato. Essa é a verdade. Do oitavo pra baixo, incluindo a gente, é figurante, literalmente. E, meus amigos, saiu o grupo da Copinha, né? A Copinha que começa no dia 2 de janeiro. O Corinthians vai jogar em Jaú, Ana, contra o 15 de Jaú, né? O time local. O Trindade de Goiás e o Luverdense do Mato Grosso. O Luverdense, em algum momento, já foi um time interessante, né? Tinha um investimento, então não sei como é que ele tá aí. Enfim, o que você pode falar do Timão na Copinha? Os garotos têm alguma chance aí? O Corinthians vem fazendo alguns amistosos, né? Fez um amistoso esse final de semana para testar a Copinha, vem bem. O Corinthians, na verdade, mesmo que o time sub-20 não vá muito bem durante o ano, ele se encontra na Copinha, né? Parece que Copinha e Corinthians tem uma simbiose muito boa aí. Então vamos ver o time, né? O Denner já é desfalque certo, né? O time da Inglaterra pediu para que ele fosse lá para o Chelsea, se não me engano. As categorias de base do Corinthians foram praticamente onde o Augusto Melo mais atuou e de maneira mais como é que eu vou falar? Predatória, exatamente, predatória, né? Houve contratações de não sei quantos jogadores, agora está sendo não sei quantos mandados embora, troca de técnico, troca do sub-17, troca do sub-20, né? Começamos com o Danilo já não tá mais, já foi o outro, o Larousse já não tá mais, quer dizer, não dá para saber como é que a gente chega na Copinha, a gente tem que acreditar que esse time vai se encontrar como foi em outras Copinhas, né? Mas assim, se a gente quer pegar o que aconteceu na base no último ano, é impressionante, né? É uma coisa bizarra, o número de contratações, o número de gente que nunca vestiu a camisa do Corinthians que foi contratado e que já foi mandado embora, quer dizer, é mais um desmando aí desse tipo de governo que o Corinthians tem que reflete no campo e reflete o que a gente está falando até agora, o que vocês falaram até agora, porque nós somos figurantes. Lógico que nós somos figurantes, né? Como é que... Olha o ano do Corinthians, já estamos no lucro, que não estamos disputando rebaixamento, e eu acho que o ano que vem, se continuar da mesma maneira, isso não vai acontecer, nós vamos ficar na zona ali do Z4 o tempo todo. Quem sabe, né, Ana? Vamos torcer para tudo melhorar no ano que vem. E a gente tem alguns jogadores que poderiam descer para jogar a Copinha, né? O Diguinho pode, né? Quem mais? O André, acho que pode. Felipe Longo, se não me engano. Você acha que algum deles vai fazer isso? Não acho. Não acho, porque... Assim, vamos falar a verdade, a gente não sabe o que vai acontecer no Corinthians. A gente não sabe, se vier uma intervenção e o interventor vender um monte de gente, né? A gente realmente não sabe o que vai acontecer com o Corinthians o ano que vem. Então, não acho que vai ter uma saída de jogadores porque a gente não consegue renovar e porque a gente não consegue pagar ninguém. E nós vamos nos apoiar na base, então eu não acho que esses jogadores vão descer. Fala contra o Corinthians descer alguns jogadores o fato do Campeonato Paulista começar no dia 11, né? Começa no dia 11 o Campeonato Paulista. O Corinthians vai fazer o primeiro jogo na Neoquímica Arena contra a Ponte Preta. Já saiu a ordem, né, dos jogos do Campeonato Paulista, né? Já tinham saído quem seriam os nossos adversários. Essa semana saiu a ordem. Algumas datas não estão certas. Enfim, o primeiro jogo dia 11, né?
O Gibson, o primeiro clássico vai ser na terceira rodada contra o time da Vila Sônia. E depois, na quarta rodada, a rodada seguinte, a gente vai jogar contra o futuro rebaixado da Vila. Vamos fazer 2 clássicos como mandante no Paulista, né? Contra a Vila Sônia e contra o 100 Mundial. Imaginando o Campeonato Paulista, o que você prevê aí pra gente? Tempos difíceis? Do Paulista? É. O Paulista é um pouco mais suave, né? Agora, querer aguardar título, que nem foi esse ano, eu acho difícil, hein? Mesmo porque, vamos falar a verdade, esse ano foi meio sorte ganhar aquele título do Paulista. Enfim, esse ano muda, né? Como as regras do campeonato, são apenas 8 jogos nessa primeira fase para definir quem vai passar pelo mata-mata, Dudu. Quartas e semis em jogo único e a final ainda tá com aquela coisa de pode ser ir de volta, mas por enquanto é um jogo só. Os adversários já estavam definidos, que nem você falou, mas eu acho que a tabela não foi muito boa pro Corinthians, né? Que pega a Ponte Preta logo de cara, é um time que já tá parado, e depois a gente já pega alguns times da Série A, né? O Bragantino e os 2 clássicos que nem você falou. Só que, se der tudo certo, eu espero que a gente pare de jogar dia 21 de dezembro. Serão 2 semanas que os adversários que nós vamos pegar na segunda, terceira e quarta rodada vão estar descansando, vão estar preparando. Eu acho que num cenário meio improvável, mas que nem a gente falou, se o Corinthians ainda pega uma pré-Libertadores, esse calendário do começo do ano do Corinthians seria mais terrível ainda. Bom, vamos entender como é que vai ser esse campeonato paulista aí, né, Ana, com esse novo regulamento. Eu ainda não entendi nada, vou ser sincero. Eu vou deixar o Pô, Paulista... é igual a Champions, tem que acompanhar mais a Champions, velho. Não, eu vou deixar o Paulista pra entender em janeiro do ano que vem. Quando a gente estiver jogando, aí eu vou entender. Porque, tipo, pra mim... Desculpa falar, mas pra mim conseguiram piorar a merda que já tava. Deixa acabar o ano, a hora que a gente oxigênia e tenta entender o Paulista. Não dá, agora não dá. A Ana não entendeu as regras do Campeonato Paulista, mas será que você entendeu as regras do fair play financeiro, Ana? Vamos falar do fair play financeiro, que foram apresentadas as regras aí no meio dessa semana, né? E muitas das coisas que a gente tinha falado no podcast anterior, elas se confirmaram, né? Aquela coisa de ser 3 momentos de fiscalização e tal. No 2026, as 2 primeiras fiscalizações vão ser só a respeito de 2026 mesmo, mas em novembro, na terceira, vai valer a dívida toda. E aí o Corinthians teria que chegar lá, daqui a um ano, teria que reduzir a dívida em 2/3 do que está hoje, né? E não necessariamente pagar, né? Mas teria que estar negociado isso, acertado e as parcelas em dia, né? Começar a pagar. O Corinthians não tem feito isso. Então, eu acho que não escapa de uma punição em novembro do ano que vem. Daqui a um ano, o Corinthians vai receber a primeira advertência. E em 2026 e 2027, Ana, vão ser só advertências. Em 2028 é que começam a valer as punições full, né? Totais. Enfim, a CBF dá esse prazo aí para os times se organizarem. E aí o Corinthians precisa estar organizado em 2028. Punições que podem ser transfer ban, perda de ponto, rebaixamento, aquela coisa toda. Enfim, eu acho que o 2026 ou 2027 o Corinthians vai levar um monte de advertência. Mas será que chega organizado em 2028, Ana? Ô Gui, eu não tenho esperança nenhuma se a gente não, como todos os corintianos, não, e a Gaviões e todo mundo, não começar a pressionar para que mude as coisas lá dentro do Corinthians, né? Eu acho que já estão fazendo bastante, estão pressionando, muita gente da imprensa falando, a Gaviões falando. Não dá para ficar do jeito que nós estamos. Se a gente ficar do jeito que nós estamos, não é só tomar fair play financeiro que nós vamos tomar. Nós vamos tomar transfer ban toda hora, nós não vamos conseguir pagar nada. Não tem como, não tem como. Se a gente não começar a se mexer agora... Aliás, já passou do tempo da gente se mexer, né? A gente acabou adquirindo mais dívida do que deveria ter deixado de adquirir. Agora já está que a água já passou do nosso nariz, né? Falta muito pouco para a gente morrer afogado. Se a gente não se mexer até lá, Gui, nós não sei nem como é que nós chegamos em 2028. Porque vai ter intervenção, vai ter tudo. Então, se o Corinthians não se mexer agora, falo esse finalzinho de dezembro, tem Copa do Brasil. Dane-se que tem Copa do Brasil, tem que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tem que jogar a Copa do Brasil e tem que se organizar administrativamente. Porque se a gente não se mexer nesse final de 2025 e começo de 2026, não sei como a gente chega em 2028. É isso, Gibson. Enfim,
Em 2030 ainda começa a valer uma regra, né? Que até 2030 não vai estar valendo, mas a partir de 2030 as dívidas de curto prazo não podem somar 45% do faturamento do ano anterior. Então, por exemplo, hoje o Corinthians, sei lá, está faturando 1 bi, só pode ter dívida de curto prazo até 450 milhões. Mas é isso, Gibson, em 2028 a gente está na lama se não mudar muita coisa? Eu concordo com ele, acho que ele tá na lama antes, né? Tem coisa muito pior pra estourar no clube do que essas regras do fair play financeiro. Se nada for feito, ano que vem isso explode. Não vai ser em 2028. 2028 vai ficar tomando multa, vai ficar tomando ban, mas, cara, ano que vem já vai ser pedreira. Se não fizerem nada de verdade, a sério, ano que vem já vai ser suadouro. Tem que tomar as rédeas mais rápido, né, do que está sendo pelos nossos ligeiros Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior. E Dudu, a CBF vai criar uma agência para fiscalizar e monitorar toda essa história aqui do fair play financeiro e punir os clubes que não se enquadrarem com mais rapidez, né? E uma regra importante que fala muito a favor de SAF, enfim, de empresas tomando conta do futebol, é que os clubes, se olharem a conta e tiver faltando dinheiro em alguma coluna, lá, putz, tá faltando uma graninha aqui, a CBF libera capital de fora para acertar essas contas. Então, um conglomerado internacional pode jogar uma grana no clube, ou uma empresa grande, quer dizer, hoje o Cruzeiro, por exemplo, o proprietário é dono de uma rede de supermercados, ele pode tirar a grana da rede de supermercados dele, jogar no Cruzeiro e liberar, e aí tá liberado. No caso do fair play da CBF, não tem limite, inclusive. O clube pode ficar devendo uma grana toda e esse conglomerado, essas empresas, pode injetar dinheiro quanto for no futebol para acertar as contas. Em alguns países existe um limite, né? Acho que até o City hoje está sofrendo, enfim, tem um monte de problema lá por causa disso. Enfim, mas aí mais um incentivo aí para SAF no futebol, né? Mas a questão, acho que a gente tem que pensar muito no que você falou, perguntou para Ana, o que vai acontecer com o Corinthians agora, já de 25 para 26? Porque enquanto não mudar tudo lá dentro, acho que a tendência é só piorar. Por mais que a CBF queira fazer isso para melhorar o futebol, alguns times queiram fazer isso para melhorar outras situações, mas o Corinthians está cada vez pisando numa areia movediça maior ainda, e para sair dela vai ser muito difícil. O que acontece, né? Se o Corinthians não se mexer e a intervenção sair, eles vão olhar simplesmente e falar, e aí, o futsal gasta quanto? X, arrecada quanto? Y, não, então a conta não fecha, o futsal vai embora. Basquete gasta quanto? N, vai começar a fechar tudo isso, né? Então, é bom o Corinthians se mexer, inclusive, para conseguir salvar os outros também. Eu sei que os caras que estão lá em cima não estão nem pensando no futsal, não estão pensando em porra nenhuma. Estão pensando só, eles não vão punir o Corinthians, a CBF não vai punir o Corinthians. É isso que eles estão pensando. Enfim, Ana, ia ter uma reunião sobre a reforma do estatuto, aquele anteprojeto e tal, enfim, na segunda-feira passada. E aí decidiram que vai ser uma série de outras reuniões, porque o Romeu Tuma Júnior parece que não abriu tanto para conversa e tal. E agora ele abriu 10 reuniões mensais, sei lá quantas reuniões vão ser. Vai infinito. Eu sei que essa mudança do estatuto aí vai ser votada, sei lá, em março, abril do ano que vem. Vai ser um negócio maluco. Eles estão meio levando com a barriga essas coisas importantes para o futuro do Corinthians, né? É isso mesmo que eu tô te falando. Se eles estão levando, eles acham que eles vão levar com a barriga e que não vai acontecer nada e que o Corinthians tá tudo bem. Você vê a entrevista do Omar Stabile, parece que o Corinthians está nadando de braçada. Deixe o Corinthians em paz. Tipo, o Corinthians está deixando os corintianos em paz? Essa é que é a pergunta, né? Não, né? Eles, para mim, não têm a menor... E não querem ter, não é que eles não têm. Eles não querem ter a menor noção do que o Corinthians tem. Eles querem continuar do jeito que tá, porque é o jeito que eles mandam. Só que eles estão levando o Corinthians pro buraco. Esse é o problema. E não tem como a gente fazer nada. A não ser pressionar como todos estão fazendo. Mas eles não têm a menor noção. Imagine em abril, maio, já estamos quase na metade do Campeonato Brasileiro daqui a pouco. E falando da Safiel, Gibson, a reunião foi marcada com Osmar Stabile e o Romeu Tuma Júnior no dia 8 de dezembro. Se não remarcarem, se não mudarem a data, como aconteceu antes, né?
que seria na segunda-feira que vem, né? Depois do final do Campeonato Brasileiro, né? Seria uma reunião para debater todos os modelos, enfim. Mas como não tem tantos assim, né? Na verdade, só tem um que a gente está vendo até agora, né? Que é a Safiel. Então vai ser uma reunião só com a Safiel. Você acha que pode sair alguma coisa interessante dali? O Osmar vai assinar a tal da... Como é que fala? Não vinculante lá? Contrato não vinculante? O termo Minuta, não vinculante. Né? Termo, não vinculante. Cara, eu não espero nada do Osmar. Aliás, nem da diretoria inteira ali. Eu acho que esses caras vão evitar esse assunto ou protelar o máximo que eles puderem. E já deixaram claro que eles querem manter o controle do futebol, ou seja, que eles queriam ter 51%. Isso jamais vai acontecer, em qualquer SAF que seja. Enfim, ninguém vai botar a grana lá e vão deixar a grana na mão desses caras que fizeram essa merda até agora, enfim. Né? A única chance de botar a grana lá é você falar, não, esse povo não tá mais no controle. Aí tem uma chance de acontecer. Então, cara, eu honestamente não tenho grandes esperanças. A menos que, na cabeça do Osmar, até cair da ficha do tamanho da bomba que vai explodir no que vem no ano seguinte no Corinthians. Eu não sei se esse cara tem essa real noção, honestamente. Todo mundo ali que tem complexo de Messias. Eu vou resolver. Enfim, eu duvido que ele tenha. Mas seria bom se caísse na cabeça dele a realidade. Aí talvez ele ouvisse com um pouco mais de boa vontade o pessoal da Safiel. Mas vamos aguardar. Enfim, espero queimar minha língua. E a gente acabou não comentando, mas uma coisa importante da reforma do Estatuto é que eles acenaram com a possibilidade de ter voto para o fiel torcedor. Ainda não definiram como é que vai ser e tal, mas depois que a Safiel tá falando, perceberam que tem tração no público corintiano, o duro é que o fiel torcedor vai ter que pagar, vai ter que dar dinheiro para essa diretoria para poder votar e nem sabe ainda se a reforma do Estatuto for até abril, sei lá o quê, talvez ele não consiga votar na próxima eleição, né? Que é no final do ano que vem. Ô Gui, isso me lembra muito aquela ideia daquele herói Vicente que a gente viu. Imagine que eu vou botar dinheiro do dinheiro que eu ganhei trabalhando na mão desses caras para poder votar, e aí você vai ter um voto, aí você vai ver que o voto deles vale 5, o nosso vale 1. Ah, desculpa, Gui, eu acho que isso aí é coisa para boi dormir, sabe? Ninguém vai fazer isso. Ninguém. Isso aí é tipo, vocês querem votar? Então me dá o dinheiro aqui na nossa mão. Mas isso não funciona. Eu acho que uma hora eles vão acordar, mas isso ainda não é acordar. É isso, né, Dudu? Quem é que vai dar dinheiro para um clube que tá devendo tanta grana assim? E na verdade, é um clube que fatura muito dinheiro, né? Mas não consegue se organizar para pagar suas contas. É o que a Ana falou, que o Gibson vem falando. O Corinthians está sendo prejudicado pelo próprio Corinthians. Então, precisaria ter uma atitude rápida para que a gente pudesse mudar isso logo e tentar vislumbrar alguma coisa num futuro não tão distante, mas a gente sabe que curto vai ser mais complicado, mas para que o Corinthians ainda não seja prejudicado com essas novas leis aí que vão entrar, né? Tem que torcer para que eles façam alguma coisa urgente. Se não forem eles, é o que principalmente a Ana falou, nós torcedores, gaviões, enfim, a gente está precisando que o Corinthians melhore o quanto antes. Nessas reuniões que houveram aí para debater, em com a Gaviões e em outros podcasts que o pessoal da Safiel foi, sempre surge uma questão aí que eu queria trazer para vocês aqui, né? Esse CEO vai ser corintiano ou não vai ser corintiano? Pode ser corintiano ou não pode ser corintiano? Aqueles 5 independentes que vão ser do conselho, enfim, se passar alguma coisa da Safiel, do conselho de administrativo, vão ser corintianos, não vão ser corintianos? O pessoal da Safiel fala que vão ser grandes administradores, enfim, citam empresas aí de renome, e não ficam muito nessa de definir se vai ser ou se não vai ser corintiano. Mas afinal, Gibson, como é que se define quem é corintiano e quem não é corintiano? É uma questão que me pega às vezes. Se não for a autodefinição, né? Vou fazer uma investigação na vida inteira do cara, né? Vamos levantar o cartão se ele comprou ingresso para outro estádio, né? Sei lá, idiotice isso. Cara, CEO é CEO, meu irmão. O cara liga com um negócio, o cara tá lá pra ganhar dinheiro, e o cara tá lá pra gerar dinheiro e manter o trabalho dele. Se ele fizer cagada, ele cai fora rapidinho, né? Não é o mandato, né? Presidente do clube, se ele do time, obviamente jamais daria. Agora, CEO, honestamente, eu tô cagando de onde que esse cara é, né? Esse cara pode torcer pro Salzburg, que eu tô cagando. Foda-se.
fazendo um bom trabalho, meu irmão. Faz aí. Eu acho, Ana, que o pessoal ainda não entendeu que esse modelo ele não é desse presidencialismo que a gente vive hoje, né? É um modelo mais parlamentarista, assim, enfim. Vão ter várias pessoas, enfim, o controle não vai ficar só em cargo de um só dirigente. E você, como é que você vê, como é que você define quem é corintiano e quem não é corintiano? Você tem a solução para esse problema, Ana? Não, eu não tenho a solução para esse problema, porque eu estou na dúvida se as últimas administrações do Corinthians foram feitas realmente por corintianos. Porque supostamente são corintianos, né? Sim. Mas será que são corintianos mesmo, né? Será que gostam realmente do Corinthians? Então eu não sei. O Luan veio porque era corintiano. Como jogou bem o Luan no Corinthians, né? Eu não sei se realmente isso importa, né? Declaradamente a Leila é vascaína, né? Então eu não sei o quanto isso importa. É o que o Gibson falou. O cara vai responder com o... Se ele fizer alguma cagada, ele vai responder com o emprego dele, com o patrimônio dele, porque ele é CEO. Né? Então, acho que isso aí, na verdade, pouco importa, né? Acho que se você falar para mim, o diretor de futebol deles, né? O Fabinho Soldado é corintiano? Então, eu não sei, entendeu? Precisa muita coisa, precisa de gente com vontade de trabalhar pelo Corinthians. E não ser corintiano, porque, é o que eu digo de novo, as últimas administrações do Corinthians foram feitas por corintiano, né? Precisa de gente com vontade para ajudar e para trabalhar. Agora, a gente para atrapalhar, ela tem aos montes. É meio isso, né, Dudu? Porque ninguém duvidou do corintianismo do Augusto Melo. Ninguém duvidou do corintianismo do Willi. Ninguém duvidou do corintianismo do André Sanches ou do Dualib. E, no entanto, olha o que eles fizeram com o nosso clube, né? E, por outro lado, se a gente for pensar, o Renato Augusto era corintiano, o Cássio era corintiano, né? Pensando em grandes ídolos aí recentes. Ronaldo. Pois é, o Ronaldo Fenômeno. É isso, né? Mas eu acho que é o que você falou, e nesse aspecto assino embaixo aí o que a Ana e o Gibson falaram. Eu acho que o que a gente está precisando são de pessoas excelentes profissionais e capacitados. E aí sim, é o que o Gibson falou, eles vão ser cobrados se não trouxerem resultados. Se puder ser corintiano e depois falar, olha, deu certo que os caras são corintianos, vai ser um ponto positivo. Mas a gente quer que a situação seja resolvida e com profissionalismo. E depois, assim, se não é na entrada, que ele seja na saída, né? Quando ele sair cheio de títulos, cheio de glórias, nos braços da Fiel, ele vai ser corintiano, né? Como tantos jogadores que chegam no Corinthians não são corintianos e viram corintianos. Aí a gente vê vários jogadores frequentando o clube que não foram corintianos quando criança, enfim, fizeram a base em outro clube e tudo mais, né? Eu acho que essa é uma questão menor aí, numa administração profissional, né? Essa história de ser corintiano ou não ser corintiano remete muito mais ao modelo associativo, né? Da fundação do Corinthians, que o cara, para ser jogador, inclusive, ele precisava ser sócio do clube. Enfim, tinha outras tantas questões aí que já foram, né? Não dá para ter o futebol moderno pensando dessa maneira. Enfim, Ana, essa semana não teve jogo das Brabas, mas teve jogo da seleção essa semana? Brasileira? Vai ter terça-feira, Corinthians só, Brasil e Portugal. Terça-feira, acho que 15h45 vai começar a partida. É um amistoso contra Portugal. E aí elas voltam, jogam dia 2 e voltam para jogar dia 4. A volta, né, da semifinal do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Já tá tudo confirmado, já tá vendendo ingresso, todo mundo já que quiser ir. Vai ser às 9h30 da noite, Corinthians e time da Vila Sônia. O Corinthians tem a vantagem de 2-1, né? Então vai ter jogado. Vamos ver o que o Piscinato aí. Piscinato que estava hoje uma bela associação, Piscinato e Dorival, hoje na Neoquímica Arena. E vamos ver o que ele vai fazer aí para montar um time que também está fisicamente abalado, né? Vamos ver quem que sobra aí para montar e para passar para a final do Campeonato Paulista. Se passar, vai fazer a final na Neoquímica Arena. Bom, meus amigos, os próximos jogos do Corinthians masculino no Campeonato Brasileiro são os 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro aí para fechar o caixão, ou essa casa, ou sei lá o que, e a gente se focar na Copa do Brasil. Quarta-feira, contra o Fortaleza, 7 da noite, fora de casa, transmissão do Sport TV e do Premiere. O Mateuzinho está suspenso. E Gibson no Castelão, onde vai ser disputada a partida, temos 17 jogos, 8 vitórias nossas, 2 empates e 7 derrotas. Então, se você for fazer a sua fezinha lá, não aposto no empate, que é bem mais difícil ter empate nesse confronto no Castelão.
Olha, se eu fosse fazer minha fezinha, cara, visto que o que a gente gastou de ponto, desperdiçou de ponto com o time do Z4 né, nesse campeonato, cara, eu não faria muita fezinha no time não, hein? Jogando fora de casa contra time do Z4. O técnico falando que vai recuperar jogador. Se bem que aquela coisa, como diz a Ana, né? De repente a molecada vai lá e representa, né? Talvez seja melhor, né? Talvez seja melhor. É uma incógnita aí, o time que vai entrar então nesse jogo no Castelão, né, Ana? No ano passado jogamos 2 vezes no Castelão contra o Fortaleza. Uma vitória na Sul-Americana com gol de Coronado e Yuri Alberto e uma derrota do Brasileiro por 1-0. Eu juro que se a gente tivesse ganhado o jogo hoje, eu ia de ataque Romero e Thales Magno. Mas infelizmente nós não ganhamos o jogo para poder fazer isso, né? Para ajudar os nossos Fortaleza aí, pra gente, pro Fortaleza botar mais pressão ainda em 2 times que estão lá embaixo. Mas a gente não pode fazer isso, né? Então vamos ver. Acho que vai com o time mesclado, acho que vai estar um calor. Acho que o Corinthians vai jogar bem meia bocaça, mas torço pelo empate, apesar de você falar que não é o resultado, mas para mim o empate tá bom. E Dudu, esse ano no primeiro turno empatamos aí, Ana. Empatamos na nossa casa, né? Na Neoquímica Arena. Então não foi, na verdade, um bom resultado. Empatamos com gol do Carrijo nos acréscimos. E com 5 minutos a gente leva um gol e vai empatar lá no final da partida com um gol meio chorado ali do Carrijo, um dos poucos gols do peruano. A gente não torce nunca pro Corinthians perder essas coisas, mas eu acho que vai ser um jogo bem meia boca. Então, um empatezinho, eu tô feliz com a Ana. Só que esse ataque que ela falou de Thales e Romero, eu acho que vai pro domingo. Aí eu acho que domingo vai ser bem mais mesclado. Agora, contra o Fortaleza, acho que ele vai colocar ainda um bom time titular, quem tiver mais à disposição, quem tiver menos cansado, né? O Ranieri, que saiu bem cansado, não sei se vira dúvida, que nem você falou, o Mateuzinho tá fora. Quem que vai colocar lá? Vai de Félix Torres? Vai colocar o Martínez, que foi expulso, né? Teve uma expulsão bem imbecil na partida contra o Cruzeiro. Enfim, precisa ver que trabalho que ele vai ter aí. Eu também não sou muito de fazer essas fezinhas em casas de aposta, não gosto, mas eu acho que o empate está de bom tamanho quarta-feira lá. Ó, eu falei time mesclado, o Dudu já avacalhou, colocou Félix Torres. Difícil mesmo. Enfim, eu não sei se eu concordo, Dudu, com a viagem para Fortaleza, aquele calor. Acho que é mais fácil ele poupar nesse jogo e jogar aqui na despedida do Brasileiro, com o time mais titular, para sair com mais feliz, né, desse Campeonato Brasileiro, com um gostinho menos amargo aí nesse Campeonato Brasileiro. Então, eu apostaria no contrário. Enfim, nossa última vitória lá, fora de casa, no Brasileiro, foi em 2019. A gente ganhou no ano passado, mas foi pela Sul-Americana. No Brasileiro foi em 2019, 3-1 de virada. A gente começou perdendo e virou. Olha só quem marcou o gol, Gibson. Foi o Bozelli, o seu amor da sua vida, o Bozelli. Pelo amor de Deus. Pedrinho marcou um golaço. Ele, na verdade, entrou e mudou o jogo. E o Avelar também marcou um outro golaço. Danilo Avelar. Carilão era o nosso treinador, Gibson. Pedrinho até dá pra acreditar de vez em quando, né? O Bozelli não. Foi o melhor ano do Pedrinho. Ele não gostava do Carille, mas o Carille aproveitava ele melhor que ninguém. Pois é, mas você vê que a gente antigamente tinha que olhar e ver o Bozelli no ataque, né? Que dureza, né? Prefiro o Yuri Alberto. Bom, e depois desse jogo aí, a gente tem a despedida do Brasileiro contra o Juventude, domingo, na Neoquímica Arena, transmissão pelo Premier, Ana. No ano passado ganhamos na Copa do Brasil. 3-1, Romero, Garro e André Ramalho. Foi aquele gol dele mancando no final do jogo, que, enfim, que classificou o Corinthians na Copa. Estava indo para os penalidades, classificou o Corinthians. E empatamos no ano passado também pelo Brasileiro, 1-1. Gol do Pedro Henrique, assistência do Fagner. Nossa, parece que faz 10 anos atrás esse jogo, né? Parece, mas a gente não tem muito tempo, a gente não tem muita sorte com o Juventude, né? Olha, eu, ao contrário de vocês, acho que ele vai poupar, ele vai acreditar no 0-0-1 e ele vai poupar os 2 jogos aí, não vai nenhum que o time completasse, eu acho que não vai nenhum. Gostaria de dizer que o Corinthians vai ganhar do Juventude em casa, mesmo com o time misto, mas eu não tenho essa certeza, não. Acho que mais um empate, a gente termina com 47, 48, que é o jogo do Corinthians mesmo. Para falar a verdade, eu não quero ir para pré-Libertadores, né?
Esse pré-Libertadores parece aquele presente cavalo de Troia, que ninguém quer, né? Tipo, o São Paulo perde de 6 para ver se alguém passa ele, o Corinthians empata, o Atlético Mineiro perde, o Bragantino perde. Ninguém quer esse cavalo de Troia aí, não. Mas assim, acho que vai ser isso, e se fizer isso, tá ok, não vou reclamar, não. Enfim, Dudu, a gente fala que o Juventude é difícil, não sei o que lá, mas nos últimos 5 jogos em São Paulo, são 3 vitórias nossas e 2 empates. Não é um adversário que... fora de casa, sim, um adversário bem enroscado pro Corinthians. Mas em casa, o Corinthians costuma se dar bem contra esse adversário. Eu acho que o Corinthians vai com o time mais mesclado contra o Juventude, porque essa semifinal da Copa do Brasil é na quarta-feira. Se o jogo fosse no outro final de semana, talvez fizesse sentido. Então eu acho que ele vai usar mais titulares nessa partida contra o Fortaleza. E óbvio, questão de lesão, algum suspenso, alguma expulsão, sei lá, pode ser que entre, mas eu acho que contra o Juventude vai ser um time bem mais leve, bem mais solto e muito mais inteiro. Acho que ele vai poupar fisicamente bastante quem ele puder. De repente coloca alguns jogadores no segundo tempo, nos últimos 30 minutos. Mas eu também tô com a Ana. Eu acho que de repente com a força da torcida, nessa empolgação de ser o último jogo do campeonato, na arena, preparação para a semifinal, o Corinthians consegue uma vitória. Cara, eu acho que assim, vai estar qualquer nota esse jogo, né? Os caras vão estar preocupados com a Copa do Brasil, para cumprir tabela. E no jogo de hoje já teve menos público, né, na Neoquímica Arena, menos público, 37 mil pessoas, né? Eu acho que esse jogo contra o Juventude, você acha que pode ter menos, Gibson? Menos ainda? Olha, cara, um jogo desse contra um time desse, a menos que seja sei lá, eu ia falar, às vezes seja um puta domingão de sol, hoje tava um domingão de sol, né? Mas vai saber. Cara, a torcida sempre vai, vazio nunca vai estar, mas não tô esperando 44 mil pessoas lá nesse jogo, nem a pau. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 466. E o Gibson vai lembrar nossas redes, meu camarada. Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui somente no YouTube, mas temos o Instagram, o Facebook, Twitter, o X ou X, o Spotify, o Telegram, o TikTok. Que mais? Até os de áudio, né? O SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, já falei. Mandarem quando tiver com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo só no Blue Sky e no Twitter, /X, querem mandar timão. E Dudu, semana que vem estaremos de volta na nossa live. Que horário? Horário tradicional, 7 horas da noite. Somente no outro domingo nós vamos entrar mais tarde. Enfim, né? Porque o jogo do Corinthians é às 6 contra o Cruzeiro. E Ana, essa semana o Memphis vai jogar algum minuto ou vai deixar para jogar só na Copa do Brasil agora? 0 minuto. 0 minuto. É isso, meus amigos. Vamos encerrando esse podcast 466. Esperamos vocês na semana que vem. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!